Então agora vamos brincar um pouquinho no Deve Ser Mais Mais, onde a gente vai tentar implementar juntos o algoritmo da agenda. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo arquivo. Vou colocar include stdio para começar. Vou criar a função main. E agora, antes de fazer qualquer coisa, eu vou criar um algoritmo da forma que a gente via antigamente e depois eu vou criar a estrutura e vamos ver como é que o algoritmo vai se comportar, tá certo? Então, inicialmente eu vou fazer apenas a parte de data. Então, eu vou criar int dia, int mês, int ano. Eu poderia colocar tudo aqui do lado, professor? Sim, poderia, mas didaticamente eu vou criar dessa forma. De dia, mês e ano. Vou colocar um printf, vamos capturar essas variáveis. Digite o dia. Scanf, %d, dia. Vou criar alguns erros aqui propositais, como esse, por exemplo, de não colocar o i comercial. Vou copiar, colar. Ano. Esse eu vou colocar correto. E o ano eu vou colocar %f. Data, printf, vamos agora exibir. E vamos lá. Dia, %d, mês, %d, ano, %d, e agora vamos colocar isso, dia, mês e ano. Vamos ver o que acontece. Bom, primeiro deixa eu salvar esse arquivo para falar uma outra coisa importante para vocês. Vou criar chamar a estrutura. No meu caso, eu já havia criado um para teste. Vou sobrescrever. E percebam que eu tive o cuidado de colocar .c na extensão. Até o presente momento, as principais coisas que nós fizemos não daria problema se fosse .c ou cpp. Tá certo? Isso ajuda o compilador a saber se o arquivo é na linguagem C ou na linguagem C++. Por isso, muito cuidado. A partir de agora, quando a gente estiver trabalhando com estruturas e funções, vai começar a haver diferença. Então, o seu exercício que funcionaria normalmente na linguagem C, quando compilado para C++, pode dar problema. Tá certo? Então, tenham muito cuidado com isso. Vamos executar. F11. Vamos ver o que vai acontecer. Enter, já travou. Por quê? Porque eu não coloquei o i comercial na frente do dia, então eu não estou jogando corretamente para a variável. Então vamos corrigir isso e executar novamente. F11, dia 1, 2, 3. O ano é... Poxa, mas o ano ficou horrível. Por quê? Porque eu peguei o ano como float e estou mandando exibir como inteiro. Né? Então, vamos corrigir isso também. %d, F11, 1, 2, 3. Dia 1, mês 2, ano 3. Exatamente aquilo que eu havia colocado. Certo?
Bom, o que é que acontece agora? Se eu for criar uma estrutura, como é que essa estrutura deve ser montada para ter as mesmas informações? A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a estrutura, né? Struct data, abre e fecha. Perceba que o compilador já botou o ponto e vírgula para você. Mas nem sempre ele vai fazer isso. Então prestem muita atenção se esse ponto e vírgula foi criado ou não, da forma que eu falei quando eu estava explicando os slides. Então eu vou copiar agora tudo isso que estava aqui. Vou colocar dentro da estrutura. E vou criar agora uma variável do tipo struct data. Então, ao invés de int dia, int mês, int ano, eu vou criar struct data, que é o struct data aqui de cima, e o nome da estrutura, o nome da variável que eu vou utilizar, d. Ok? Nesse exato momento, eu criei uma variável do tipo struct data, e agora eu vou capturar as informações, certo? Então, para capturar da mesma forma que eu falei no slide, d ponto, certo? Verifique que o compilador já está mostrando para você isso, ok? Ele já lhe diz quais são os atributos dentro da nossa estrutura que você pode utilizar. Agora eu vou criar, um mês, dia.mês, d.ano, pronto. Deixa eu sair desse Skype que está atrapalhando um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Aí o que acontece? Como é que eu faço para capturar? Da mesma forma que eu faria anteriormente, só que colocando o nome da variável que eu criei do tipo estrutura, ponto, depois o conteúdo, atribuindo o atributo que eu desejo. Tá certo? E para exibir a mesma coisa. Então eu vou até copiar aqui que eu sou preguiçoso. E vamos fazer isso. Ok? Agora vamos rodar novamente o nosso programa. Dia 1, 2, 3. Pronto. Funciona da mesma forma. Aí você vai perguntar, poxa professor, mas isso aí é muito mais complicado. Bom, veja bem. A função da estrutura é criar um agrupamento de informação, tá certo? De forma que você possa criar o conceito e trabalhar com esse conceito. Por exemplo, eu criei o conceito data. Data é composto por dia, mês e ano, tá certo? Então, eu não preciso criar 3 variáveis toda vez que eu quiser representar uma data. Eu só preciso criar uma única variável, certo? Nesse nosso caso aqui, foi D. Mas agora, eu quero guardar não só uma data, certo? Eu quero gravar várias datas. Como é que eu faço? Da mesma forma que eu faria normalmente. Eu crio um vetor desse tipo. Só que aqui eu tenho que declarar, obviamente, o tamanho do vetor. Então, vou criar agora um for int i for i igual a 0, vírgula, i menor do que 10, ponto e vírgula, i mais. Vamos lá. Certo? E agora eu vou colocar um índice aqui. Por quê? Porque eu estou guardando dentro da minha variável vetor de datas, certo? Não vou botar 10, vou botar 3 para ser um pouco mais rápido. E depois eu vou fazer um novo loop apenas para exibir o que eu capturei, certo? Então,
eu vou botar %D data e vou colocar o índice aqui também e vou colocar o índice aqui também e por fim aqui também. Então o que é que esse algoritmo vai fazer? Eu vou capturar 3 datas, tá certo? Vou fazer um loop para pedir ao usuário que digite 3 grupos de datas e depois vou mandar exibir na nossa tela. Precaução, eu vou apenas indentar o código para ficar mais bonitinho. E vamos lá, F11. Por que isso aconteceu? Bom, perceba que isso aqui é a coisa mais comum do mundo de errar. Vamos agora tentar de outra forma. Milagres! Então veja que eu estou tentando criar um conjunto de erros que vocês costumam fazer. Então, a data 0, dia 1, 2, 3. Data 1, 4, 5, 6. Data 2, 7, 8, 9. Esse aqui é outra coisa que vocês costumam fazer. Esquecer de botar o /n. Então, agora botar o /n para ficar mais fácil de visualizar a informação. Mas para isso, vocês precisam executar o seu código. Olha, devolve, muito obrigado, /n, salva, e vamos executar novamente o código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a primeira data que eu digitei foi 1, 2, 3, 1, 2, 3. A segunda data que eu digitei foi 4, 5, 6, 4, 5, 6. E por fim, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Percebam que eu trabalho com estrutura da mesma forma que eu trabalharia com qualquer outro tipo de variável que nós estávamos acostumados anteriormente, do tipo primitivo. Inteiro, vetor de char e assim sucessivamente. A única coisa que eu tive que fazer é criar a minha estrutura fora da função main, e depois, dentro da minha função, referenciar essa estrutura através de struct, o nome da struct que você criou. Ok? Espero que no futuro isso ajude a fazer os exercícios da lista de exercícios. Então, um grande abraço e até lá. E agora, não menos importante, o último errinho que eu vi que existe no código, devido ao nosso Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos rodar novamente. 1, mês 2, ano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Agora, tudo sendo exibido corretamente e solicitando a informação correta. Um abraço, até a próxima.